Falar aqui sobre os personagens principais. Primeiramente o narrador, que ele simboliza uma criança, um menino moçambicano que relata a história a partir de momento do seu ponto de vista, a partir do ponto de vista ingênuo, né, de uma criança, ponto de vista parcial e ingênuo. Ele também representa a perspectiva infantil sobre a violência e o medo e a desigualdade social que tem ali pela sociedade colonial. A visão inocente ele contrasta a brutalidade dos eventos descritos que aconteceu ali ao longo do conto, especialmente na execução do cão tinhoso. O tio Lázaro, ele é a figura central da história. Ele é um homem idoso, um homem negro, que é visto pelas crianças como alguém mais próximo da natureza, alguém mais velho, um místico. E ele representa a sabedoria popular. Essa sabedoria que tem conexão com a ancestralidade, com a resistência cultural, que bate de frente com o colonialismo. A relação do tio Lázaro com o Continhoso, ele simboliza um vínculo de respeito, de empatia, que contrasta a visão violenta das outras personagens. Agora sobre o Continhoso. Ele é um cachorro velho, doente e resistente, que simboliza os marginalizados e a persistência diante as situações, as adversidades. Para as crianças ele é uma ameaça, mas também desperta um fascínio. Para os adultos já ele é um símbolo de ser que deve ser eliminado para manter a ordem natural. E esse cão também pode ser interpretado como uma metáfora do povo moçambicano, que simboliza a resistência às imposições do colonialismo, entre outros. O professor ele representa a autoridade colonial, ele representa o sistema opressor. Ele incentiva a violência das crianças contra o cão, ele simboliza a tentativa de inserir o ódio e a submissão nas gerações futuras. Ele é uma figura manipuladora, ele usa o seu poder para perpetuar valores coloniais da época. As crianças elas são ferramentas, elas são fantoches usados pelo professor para executar a violência. Embora elas sejam influenciadas também pelo ambiente opressor e algumas demonstram hesitação e conflitos internos, que revelam a complexidade das relações que foram impostas pela época. Também elas são muito influenciadas, né, pela cultura colonial naquela época. Vou falar aqui agora sobre as mensagens e os objetivos principais desse conto, os temas. Uma das mensagens é o colonialismo e a opressão, que esse conto reflete muito as condições colonialistas de Moçambique, que de especial modo como a violência que era utilizada para impor a ordem. O Cauteoso também é uma figura muito simbólica que é representação dos povos colonizados, visto como ameaça pelos coloniadores, e também a violência e desumanização. A narrativa explora como a violência é normalizada em sociedade opressora, até mesmo entre crianças. O ato de matar o cão, que é um ritual de desumanização, uma forma de doutrinar as crianças na lógica do poder colonial. A inocência e perda. O conto ele tem uma contraposição da inocência infantil e da brutalidade do mundo adulto, que mostra como as crianças são levadas a abandonar sua pureza e aderir aos valores da sociedade violenta. Resistência e resiliência, tanto do Continhoso quanto do tio Lázaro, que ele era uma figura que representava a natureza, são representações de resistência. O cão, apesar de sua condição física precária, ele desafia a imposição da morte, até o último momento. Poder e manipulação. O professor é essa figura que representa o poder e a manipulação. Tem a sua posição para manipular as crianças. E ele reflete como o sistema colonial formava mentalidades subserventes desde a infância das crianças. Desde a infância. As crianças representam também uma possibilidade de mudança, mas também a fragilidade, né, da manipulação. Vou falar um pouco sobre o conto A Velhota, começando com os personagens, principais personagens, que são o narrador, que é em primeira pessoa,
por mais que a gente não saiba o nome dele, ele é o protagonista da história, é com ele que a história acontece. A velhota, que seria como a mãe dele, e os miúdos, que seriam os irmãos do narrador. E o conto se passa no período de colonização dos portugueses sobre um povo africano. E o narrador, ele passa uma imagem de muita revolta com esse colonizador português. E ele sofre várias violências, tanto física quanto mental. E esse trecho do lado que eu deixei foi um trecho que deixou muito claro para mim que realmente ele sofreu essas agressões, física principalmente, e mental depois de tudo, que ele mostra como se fosse uma cena de filme. O narrador acaba de apanhar para alguém, que seria em tese o colonizador, e depois disso, depois de apanhar, sofrer todas as agressões físicas, vem a agressão psicológica, porque logo após ele foi menosprezado pelo colonizador, mesmo no chão, mesmo já tido perdido a luta física, ele ainda foi menosprezado e desenvolveu as violências mental, as violências psicológicas. E logo após isso, ele volta para casa com medo das agressões desses colonizadores chegarem até em casa. E assim ele foi embora, guardando todo o ódio que ele tinha guardado de ter sofrido aquilo, porém com medo ainda de os colonizadores chegarem até a velhota e até os miúdos, que seriam sua família, sua mãe e seus irmãos. Outro fato que a violência psicológica vem é através da miséria. Quando ele chega em casa, logo após o ocorrido, ele vê os miúdos, seus irmãos, brigando por um pedaço de carne. E logo que ele pergunta para sua mãe, para a velhota, da comida, a velhota fala que não estava com fome, que não ia comer, mas a verdade é que ele só tinha o fundo da panela, o que sobrou. E apesar de tudo, a velhota ofereceu um chá para o narrador, para tentar enganar a fome que ele estava no momento. A mensagem principal do conto é a revolta que o narrador, que é o personagem principal, e o povo africano sente pelos colonizadores portugueses que fazem aquela violência física e mental sobre eles. E o narrador tem a principal revolta com a sua própria revolta, que ele não consegue fazer nada para defender o seu povo. E se ele faz, ele faria com medo de tudo aquilo chegar até a casa dele. Porque ele tem cuidado com, com os miúdos e com a velhota, cuidando deles, voltando para casa fingindo estar bem, depois de ter apanhado, deixando o resto da comida para os seus irmãos, por mais que esteja com fome, e cuidando da velhota, não levando o problema até ela. Porém, ela sempre percebeu, ela sempre entendeu que ele estava sofrendo aquele tipo de violência quando ele chegou em casa após apanhar dos colonizadores. E ela mesmo sem saber, resolve o problema psicológico dele, acalmando ele, como eu deixo no trecho do lado, que ela tem razão sempre, mesmo não sabendo, mesmo nunca tendo passado por aquilo. Sobre o poema Papa, Cobre e Eu, temos um dos principais personagens, assim sendo um deles o Papa, que na verdade é o pai do narrador, que por sua vez é uma figura bem forte, mas ao mesmo tempo ela é bem sensível. Ele apresenta como a chave para o filho e a vida no campo. A simbologia que ele demonstra é a sabedoria para o amadurecimento do seu filho, o respeito pela vida adiante, e assim sendo o papel a figura que conecta as gerações e a tradição familiar. Já o narrador, no caso, o eu,
Ele representa a inocência e o amadurecimento ao longo da narrativa. A visão do narrador é marcada com um momento reflexivo, que por sua vez encontra obstáculos na sua vida, assim tendo uma relação com seu pai no ambiente rural, onde molda sua personalidade bem forte. E por fim, temos a cobra, demonstrada como uma ameaça, porém, a sua representatividade é o desconhecimento e o medo, porém também obtém uma sua beleza e a complexidade da vida. É um ponto de tensão e teste dos personagens e seus valores, assim trazendo a convivência do homem com o campo, considerando a harmonia e o respeito ecológico. Analisando alguns trechos desse livro, temos a parte onde a cobra ela é vista como uma ameaça. Eu vou ler um pouco para entender. Quando eu tirei o último bloco de uma rima, vi a cobra. Era uma mamba, de cor muito escura. Sentindo-se descoberta, enriscou-se um pouco mais apertadamente e levantou a cabecita triangular. Os olhitos brilharam apreensivos e a língua negra bífida palpitou ameaçadora. Podemos analisar que a cobra, mesmo ela sendo uma ameaça, ela tem um instinto de natureza. Já em outro verso, sobre o Papa, o Pai, temos um trecho muito específico mostrando a sua simbologia. Analisando aqui, ó. Eu não quero pensar no que uma cobra dessa podia fazer a um filho meu. Foi melhor assim. O que me custa é pensar que estes quase 2 metros foram conseguidos à custa das minhas galinhas. Podemos analisar que após o incidente, a reação do Papa revela seu pragmatismo ao retornar do serviço. Ele se preocupa bastante com o filho, né? Mas também demonstra preocupação com as galinhas, que aparenta ser a causa da cobra estar por ali. Já analisando um trecho sobre o filho, o narrador, conhecido como Ginho, temos o trecho: Papa, e quando o senhor Castro vier? A mamãe irá bufastar, mas o Papa segurou-lhes os ombros firmemente. Não é nada, mulher. Mas o nosso filho acha que ninguém monta em cavalos doidos, e que nos famintos e mansos é onde lhes dá mais jeitos, percebe-se? Nesse trecho, Guinho questiona sobre a possível violência do Sr. Castro, mas o Papa ele aproveita e mostra uma lição para a vida do filho, usando a analogia do cavalo. Isso mostra a metáfora que o pai tenta explicar, onde revela um momento de aprendizado e amadurecimento. Antes da gente falar sobre a simbologia e a mensagem que o autor tenta passar através do conto, precisamos entender também o porquê o nome do conto chama Inventário de Móveis Adjacentes. E para entendermos isso, a gente precisa saber o significado de cada palavra. Isso literal, sem ser símbolo, realmente o que a palavra significa, que seria inventário. O inventário ele seria a descrição do patrimônio de uma pessoa já falecida, e esse patrimônio seria uma partilha para a família ou para qualquer tipo de pessoa. Já os móveis seriam algo que, apesar de ser deslocado, a substância ainda continuaria sendo a mesma. Já jacente é nada mais do que estendido em posição horizontal. Mesmo entendendo o significado de cada palavra, você se pergunta o porquê que ele vai colocar o nome do conto falando sobre inventário, móvel e jacente. Tipo, o que tem a ver, né? Fazendo a análise, conseguimos entender a mensagem que o Luiz quis passar com essas palavras, o que realmente significava essa palavra no contexto do conto. Por exemplo, inventário. Inventário seria o patrimônio ou a herança, né, deixada após o período de colonização em Moçambique. Seria o que restou após a colonização, o que eles teriam como patrimônio deles. Já a palavra móveis tem até uma conexão com o sentido literal da palavra, que seria algo que não se altera quando deslocado. E o que ele quis passar disso, algo que não se alterou apesar de deslocado, seria a herança cultural
deixada, e é sobrevivente, resistente, já que com o período de colonização, a cultura deles foram, entre aspas, apagadas, e os móveis seriam algo que resistiu a isso, resistiu a esse deslocamento. Já jacente pode se considerar uma metáfora, já que o significado literal dela seria estendido em posição horizontal. Só que, obviamente, Luiz não quis passar isso. Ele quis mostrar as pessoas que morreram pelo período da colonização, os que sofreram com isso. Irei abordar o conto Dina. Vou começar falando os principais personagens. O narrador é um menino sensível e reflexivo que narra os eventos do conto. Ele representa a consciência moral e o conflito interno diante da violência e da opressão. E também ele questiona a necessidade e justifica o sacrifício do cão tinhoso, diferenciando-se do conformismo dos outros meninos. O cão tinhoso. Um cão doente, abandonado e faminto, cuja morte é um ponto central do conto. Ele representa a miséria, a exclusão e a desumanização que também afeta os personagens humanos. É visto como um fardo pela comunidade, mas também desperta compaixão no narrador. Madala, o líder do grupo de meninos que decide matar o cão tinhoso. Figura de autoridade entre os meninos, com uma postura prática e implacável. Representa o conformismo e a aceitação da violência como algo normal e necessário. Filimone, um dos meninos do grupo citado como um seguidor de Madala. Não é profundamente desenvolvido, mas ajuda a compor o coletivo que executa o ato violento. Representa o impacto da pressão social e a perda de individualidade. Digimon, outro menino do grupo, também envolvido na execução do cão tinhoso. Segue as ordens de Madala sem questionar, destacando o conformismo e a obediência ao grupo. Ele simboliza a infância moldada pela brutalidade do ambiente colonial, junto com o Filimone. Maria, a mãe do narrador, mencionada brevemente na narrativa. As principais características dela é a figura protetora e carinhosa, contrastando com a violência que domina o mundo externo. Simboliza os valores de compaixão e humanidade. O homem branco, mencionado indiretamente. Quem é? Figura representativa do poder colonial, mencionada de forma simbólica. Ele representa a opressão e a desigualdade imposta pelo sistema colonial. Sua presença na narrativa é indireta, mas influencia profundamente o contexto social. O conto não tem uma personagem Dina, apesar do nome do conto. Ele se concentra em um grupo de meninos que, sob a liderança de Madala, matam um cão. E o narrador reflete sobre os significados e as implicações desse ato. E uma dessas coisas que ele reflete é a violência e a crueldade, onde explora a brutalidade e a diferença humana diante do sofrimento animal. E a desumanização, onde a história destaca a perda de empatia e a compaixão na sociedade. O texto, As Mãos dos Pretos, aborda as desigualdades sociais e os preconceitos raciais de uma forma crítica. Tudo isso é mostrado na narrativa quando o narrador busca o porquê das palmas das mãos de pessoas negras serem mais claras que o resto do corpo. Essa história é narrada por uma criança ingênua e curiosa sobre as palmas das mãos dos negros, que recebe respostas preconceituosas, como histórias que naturalizam a desigualdade e desumanizam as pessoas negras. As mãos têm um símbolo, elas representam trabalho, força física e dignidade. A insistência em diferenciá-las pelo tom de pele reforça o racismo, mas também abre espaço para questionar essas narrativas e buscar igualdade. O uso de uma perspectiva infantil já reforça a ideia de que o preconceito é ensinado e incentivado. A criança busca compreender o mundo, mas só encontra respostas que revelam a desigualdade na sociedade. A narrativa menciona que Deus moldou os negros do barro, mas as mãos ficaram claras porque ficaram fora do fogo. Isso só mostra como o racismo é capaz de distorcer até mesmo os símbolos religiosos para naturalizar a opressão. O beijo nas mãos, no final do conto, é um ato de resistência que reforça a humanidade e o valor do narrador em sua comunidade. No texto As Mãos dos Pretos, a gente tem 3 tipos de personagem, que é o narrador, que é uma criança, um menino curioso que busca entender as explicações racistas que ele ouve durante a história, e sua inocência só contrasta a crueldade das justificativas dos adultos, dessas perguntas que ele faz.
A gente tem a mãe do narrador, que representa afeto e resistência. Quando ela beija no final do livro as mãos do menino, ela rejeita essas narrativas racistas e afirma a dignidade do menino e a sua identidade. E a gente tem os adultos, como o Sr. Antunes e o Sr. Frias, que representam os colonos racistas que perpetuam explicações preconceituosas para justificar a inferioridade dos negros. Com isso, concluímos que a obra é profundamente simbólica, que evidencia o povo moçambicano sobre os impactos pós-colonialismo e a luta por própria dignidade e autoconhecimento cultural. Eu tô tipo menino Ney, e o conceito da quebrada de prática, simplicidade, rasgo tá na liderança, ciente que tudo é fazer com foco no golfão. Aceitei bem na Ferrari, a panela virou cash, nós que faz a vibe.